Leitura do dia. 15/365. Gênesis 43, 44 e 45. Jacó e seus filhos não tiveram alívio da fome. Eles não podiam enxergar o plano de Deus de enviá-los para o Egito a fim de que estivessem reunidos com José e fossem alimentados com as provisões do Egito. Se você estiver orando pelo alívio de algum sofrimento ou opressão e Deus não estiver agindo na velocidade que você gostaria, saiba que Ele pode estar conduzindo você a tesouros especiais. Judá assumiu a responsabilidade pela segurança de Benjamim. Ele não imaginava o que esta atitude poderia implicar, mas estava determinado a cumprir sua tarefa. Ao final, foram as palavras humildes de Judá que emocionaram José e fizeram com que este se revelasse aos irmãos. Assumir responsabilidade é difícil, mas desenvolve o caráter e a confiança. Adquire o respeito das pessoas e motiva a completar o trabalho. Quando você receber uma incumbência, comprometa-se em realizá-la até ao fim. Estes presentes: bálsamo, mel, especiarias, mirra, terebento e amêndoas eram itens especialmente valorizados e nada comuns no Egito. Em razão da fome na terra, eles haviam se tornado ainda mais raros. Os irmãos de José chegaram do Egito apenas para descobrir nos sacos de trigo o dinheiro que haviam utilizado para pagar o alimento. Alguns meses mais tarde, chegando o momento de voltar ao Egito para comprar mais alimentos, Jacó instruiu os filhos a levar dinheiro extra para pagar a compra anterior. Jacó não tentou se esquivar. Ele era um homem de integridade que pagava pelo que comprava, se precisasse fazê-lo ou não. Assim deveríamos guardar a nossa integridade. Uma boa reputação vale muito mais do que o dinheiro que se pode ganhar ao comprometê-la. Como o dinheiro havia chegado nos sacos de trigo, ao que parece, José instruiu o mordomo de sua casa a devolver o dinheiro. Note na resposta do mordomo que ele deu crédito a Deus, e não a alguma divindade egípcia. José comeu sozinho porque seguia as leis do sistema de casta dos egípcios. Os egípcios se consideravam inteligentes e sofisticados. Os pastores e nômades eram vistos como incultos e até repulsivos. Sendo hebreu, José não podia comer com os egípcios embora excedesse a todos em importância. Seus irmãos, sendo estrangeiros e pastores, eram de posição mais baixa que qualquer cidadão egípcio e por isso também tiveram que comer separadamente. Gênesis 44. Copo de prata de José era um símbolo da sua autoridade. A ele atribuíam-se poderes sobrenaturais e roubá-lo constituía um sério crime. Estes cálices eram usados para predizer o futuro. Uma pessoa despejava água no copo e interpretava os reflexos, as ondulações e bolhas. José não precisaria do copo, uma vez que Deus lhe dissera tudo o que precisava saber sobre o futuro. Rasgar as vestes era uma expressão de profunda tristeza, uma forma comum de demonstrar pesar. Os irmãos estavam atemorizados de que Benjamim pudesse ser molestado. Quando Judá era mais jovem, não mostrou nenhuma consideração para com seu irmão José ou seu pai, Jacó. Primeiro ele convenceu os irmãos a venderem José como escravo, e depois juntou-se aos irmãos para mentir ao pai sobre o destino de José. Mas que mudança ocorreu em Judá? O homem que vendera o pequeno irmão, favorito de seu pai, como escravo agora se oferecia para ser escravo em lugar de outro pequeno irmão. Ele estava tão preocupado com seu pai e com o irmão mais jovem que dispunha-se a morrer por eles. Quando você perder as esperanças em você mesmo ou em outros, lembre-se que Deus pode realizar uma mudança completa mesmo na personalidade mais egoísta. Judá finalmente não mais se conteve e tomou a iniciativa de pleitear o caso. O que era arriscado, pois José poderia matá-lo. Mas Judá valentemente defendeu a si mesmo e a seus irmãos e pediu clemência. Ele se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. Há momentos em que precisamos estar calados, mas existem outros em que devemos falar, ainda que possa haver sérias repercussões. Ao enfrentar uma situação que precise de uma voz forte e ação corajosa, lembre-se de Judá e fale mais alto. Judá prometeu a Jacó que garantiria a segurança do jovem Benjamim.
Agora Judá tinha a chance de manter sua promessa. Tornar-se escravo era um destino terrível. Mas Judá estava determinado a manter sua palavra e mostrou grande coragem ao cumpri-la. Aceitar uma responsabilidade significa levá-la adiante com determinação e firmeza. A despeito do sacrifício pessoal, José queria ver se o coração dos seus irmãos havia mudado. Então testou o modo como tratavam uns aos outros. Judá, aquele que dera continuidade ao plano para vender José, agora tomava o lugar de Benjamim para receber a punição, a fim de que Benjamim pudesse retornar a seu pai. Este ato corajoso convenceu José de que seus irmãos drasticamente haviam mudado para melhor. Gênesis 45. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas, salvar o Egito e preparar o caminho para o início da nação de Israel. Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas. Quando outros intentarem mal contra você, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar com vida a um povo grande. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou sua prosperidade. Esta é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade. Ainda que tenhamos pecado contra Ele, só se pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. Jacó precisava de alguma prova para acreditar na incrível notícia de que José estava vivo. Da mesma forma, Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado até que pôde vê-lo e tocá-lo. É difícil mudar o que acreditamos. Sem todos os fatos ou algumas vezes, até mesmo com fatos. As notícias de Deus podem ser difíceis de acreditar. Nunca perca a esperança de que Ele possui um futuro maravilhoso guardado para a sua vida.